Então, oremos. Santo Deus, damos-te graça pelo amor que o Senhor derramou em nossas vidas por Cristo Jesus. Damos também graça porque o Senhor nos convenceu da verdade, do pecado. E tendo confessado nossos pecados, o Senhor os cancelou. E agora podemos procurar andar nas pisadas de Jesus, vosso Filho, que é nosso modelo. E também pela palavra e o Espírito Santo que vive em nós, que nos ensina a palavra e nos persuade de nos afastarmos do pecado, porque o pecado provocou a morte do Senhor Jesus. O pecado aborrece ao Senhor e nós somos chamados a andar conforme o Senhor Jesus. Neste momento estamos aqui para adorar ao Senhor Jesus e também para ouvir a sua palavra, que nos conduz todos os dias. Esta é a nossa oração. Amém. Amém. Vamos ler em Coríntios capítulo 15. 1 de Coríntios. 1 de Coríntios 15. Primeira de Coríntios 15, versículo 45 a 54. Depois vamos ler também Romanos 5,14. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 54. Eu vou ler. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Agora vamos para Romanos, onde vamos ler apenas um versículo. Romanos 5, 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Palavra de Deus. Estes versículos que nós lemos no livro de 1 de Coríntios enquadram-se numa carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios. E o texto também que lemos em Romanos também é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Romanos, em Roma. E nessas duas cartas, o Senhor Jesus, essa parte da carta, o Senhor Jesus está
a persuadir os crentes de que a ressurreição é um facto. E por outro lado, também está a dizer que Jesus de Nazaré veio inaugurar uma nova era na história da humanidade. E em Romanos ele diz que o pecado, a morte, reinou até Moisés. E depois então já não havia mais morte. Parece um bocadinho contraditório. Mas se nós lermos um pouco mais o contexto, nós vamos ver aqui, quando Jesus nasce e passa a mensagem do Evangelho, morre e ressuscita, surge no mundo um debate muito grande. Porque até Jesus as pessoas morriam. E mesmo quando os profetas ressuscitassem alguém, essa pessoa voltava a morrer. Mas em Jesus, alguém nasceu, viveu, cresceu, morreu e ressuscitou para sempre. E está vivo até hoje. E então começou a surgir a discussão de que não pode ser. As pessoas não ressuscitam, porque a lei natural da vida, aquilo que nós vemos acontecer no dia a dia, é que os animais, os vegetais, as árvores, nascem, crescem, reproduzem-se, depois morrem e acabou. Então não pode ser que uma pessoa tenha ressuscitado e está vivo até hoje. Então, mesmo dentro da igreja, naquela altura, começou a haver correntes de pensamento que estavam a ensinar o contrário. Estavam a dizer, não, Jesus não ressuscitou, não. E havia aqueles que diziam que sim, ele ressuscitou, mas ele ressuscitou de uma forma espiritual. Não é que o corpo dele ressuscitou. Então havia um grande debate. Primeiro, o mundo lá fora já não acreditava na ressurreição, porque o mundo lá fora estava a ver a experiência histórica e natural. A natureza nos mostra que as coisas nascem, depois morrem e acabou. Então, essa era a crença do mundo. A igreja, que já tinha crido que Jesus ressuscitou, também começou agora a duvidar se era mesmo realmente uma ressurreição, como estava-se a dizer, ou se era só uma ressurreição figurativa. Então, os apóstolos também se envolvem nesse debate. Alguns escrevem cartas, como o apóstolo Paulo, Pedro e João, a dizer que sim, Jesus estava conosco, nós lhe vimos, ele ressuscitou e ele está mesmo vivo, tal como ele estava a viver entre nós antes de morrer. Havia um dos apóstolos que duvidou, disse, não, eu enquanto não meter a minha mão assim na ferida dele, aquela ferida mesmo que eu vi, eu não vou acreditar. E essa discussão continuou por muito tempo. E o apóstolo Paulo estava aqui a dizer que Jesus sim ressuscitou. E como ele estava a usar argumentos naturais para dizer que ninguém ressuscita, então o apóstolo Paulo também foi buscar argumentos naturais. E ele mostra como é que as coisas do mundo se relacionam. Os minerais, a terra, não é? As coisas, os inertes, é que engendraram a vida vegetal, a vida animal e a vida dos micro-organismos, através da influência do espírito. Então ele estava a dizer que, olha, no mundo existem duas esferas bem distintas, mas que se relacionam e que interagem uma com a outra. Uma é a esfera do mundo físico, da terra, e a outra é a esfera do mundo espiritual. O mundo espiritual, que é o mundo de Deus, dos anjos, este mundo é que, por sua influência, fez com que a terra desse a vida. Então, e a vida é ou vegetal, as árvores, ou animal, ou dos micro-organismos, das bactérias e dos vírus.
o Espírito engendrou essa vida. E essa vida que antes era só do reino mineral, era só a terra, e deu lugar aos animais. Também essa vida dos animais também pode engendrar uma outra vida, que é a vida espiritual. Né? Então, o homem que é nascido carnal, né, por influência do Espírito, também por influência do Espírito, há de evoluir para um nível mais alto, que é o nível espiritual. Né? E o apóstolo Paulo estava a mostrar que não, Deus tem um plano muito longo. Assim mesmo como ele fez sair da terra os seres vivos, biológicos, agora também dos seres vivos biológicos, particularmente os homens, ele vai fazer seres espirituais. E Jesus é a primícia. Jesus é o primeiro homem que se transforma num ser espiritual. Porque ele vem do céu, se encarnou no que é natural e, através dali, nós também podemos ascender a esse nível do espiritual. Mas a carne não pode se transformar, não pode entrar no reino espiritual. Então vai acontecer ali uma alquimia, uma transformação. Os que estiverem mortos vão ser também transformados e os que estiverem vivos vão ser transformados. E ele está a tentar persuadir a igreja de que Jesus inaugurou uma nova era. Jesus é a única pessoa que o seu nascimento, nós estamos há uma semana do Natal, né? Vamos celebrar o nascimento de Jesus, mas Jesus é a única pessoa que passou pela terra que o seu nascimento só tem sentido se estiver ligado à sua morte. Todos nós nascemos com um fim, o fim de fazer alguma coisa. Uns nascem para serem construtores de estradas, outros nascem para serem produtores de alimento, outros nascem para serem cientistas. Mas Jesus nasceu para morrer por nós. Então, celebrar o nascimento de Jesus sem ligar com a sua morte e ressurreição não faz muito sentido. E então aqui o apóstolo Paulo diz, não, este homem, Jesus, que nasce, ele veio exatamente para acabar com o primeiro Adão. Ele chama-lhe de segundo Adão. O primeiro Adão é aquele que nos dá a vida terrena, a vida que nós temos no corpo, na carne. E ele é o segundo Adão que vai nos dar a vida espiritual. E assim também, aqueles que não nascerem no segundo Adão, ficam mesmo ali de vez. Não vão poder fazer parte da família de Deus. Não vão poder herdar, porque eles são terrenos, vão ficar aqui. As testemunhas de Jeová vão um pouco mais longe, né? Eles dizem que quando morrerem, acabou. Acabou. Mas nós pregamos que não. Aqueles que nascerem em Adão, não vão morrer e acabou. Por quê? Porque eles têm também neles o fôlego da vida, que Deus é que o deu. Então, no fundo, agora, o cão, que é animal, nós temos muita coisa em comum. Às vezes nós, os da igreja, temos dificuldade de aceitar que o ser humano é animal. Mas nós somos animais também. Somos animais. Por isso é que Deus, quando destruiu o mundo no dilúvio, ele disse, eu não vou perder tempo com as pessoas, vou ficar a puxar, eu puxo para aqui, eles puxam para ali. Eu vou lhes matar da mesma maneira que vou matar todos os outros animais, porque eles também são carne. Não tem diferença. A única diferença, então Deus tira lá o espírito dele que ele tinha metido lá. O resto é mesmo carne, poderia ser também igual como o resto das carnes. Então, as testemunhas de Jeová dizem, não, o ser humano é carne, morre e acabou.
Não, nós dissemos não, ele não morre e acabou, porque ele tem o espírito que Deus meteu lá. Agora, esse espírito que Deus meteu lá, ele tira e a carne apodrece, acabou. Agora, nós, Jesus, quando voltar, ele vai nos dar um novo corpo. Porque este corpo não serve para entrar. Ele vai dar um novo corpo. E vai juntar o nosso espírito a um novo corpo que está habilitado para entrar na presença de Deus. Como o próprio corpo dele. O corpo do... E por isso é que algumas pessoas estão a dizer, Jesus não ressuscitou no sentido de que ele agora tem o... Não, é o mesmo corpo, mas transformado. Alguns estavam dizendo, não, Jesus morreu, o corpo dele está na tumba, mas ele recebeu um outro corpo. Não, é mesmo este. Por isso é que é um mistério. O corpo é mesmo este. Mas não tem as amarras, não tem o peso do pecado. Não é? Porque esse corpo é conduzido pelo pecado. Está permanentemente inclinado ao pecado. Se a gente não fica atento, até pessoa que tem 40 anos de igreja, você ouve dizer que ele escorregou, pecou. Já tem 40 anos. Mas o que aconteceu então? Não, o corpo dele já tem inclinação para pecar. Se não ficar atento, não, vai mesmo. Escorrega mesmo. E vocês vão ver, o bispo, o pastor sim. A gente comenta que o pastor também. Não, ele, pastor, não é ainda um corpo espiritual. Ele ainda está sob a influência do pecado. Esse pecado que o apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer não consigo fazer, né? Mas o mal que eu não quero fazer, este é que eu faço porque o mal do pecado milita nos meus braços. Então, quando já Jesus tiver voltado, então o pecado fica cancelado, a morte fica cancelada e o nosso corpo, este corpo mesmo, já será diferente e glorificado. Então, ao celebrarmos Jesus, não vamos celebrar Jesus como o mundo o celebra, porque o mundo também celebra Jesus. Assim como celebra Agostinho Neto, celebra o Savimbi, celebra, porque para muitos Jesus é um grande herói, uma grande pessoa, e o celebram. Mas nós sabemos que Jesus não é só uma grande pessoa. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é as primícias de uma nova era, de uma nova fase da vida, que vai ser completamente diferente dessa vida que nós temos. Deus trabalha na história através de eras, de fases. Então, ele, de uma época para outra, ele faz uma coisa, depois faz outra coisa. Então, quando o Senhor Jesus se manifestou, começou uma nova fase. Que é essa fase em que estamos a pregar o Evangelho da salvação por Cristo Jesus. Depois, quando ele vier, também inaugurará uma outra fase, em que aqueles que o aceitaram vão ficar com novos corpos e vão ficar com eles. E aqueles que não aceitaram vão ter que aguardar mais uma temporada, até quando ele sujeitar a todos que eram seus inimigos, até quando ele sujeitar a morte. Depois eles também serão ressurreitos e ele vai entregar o reino ao Pai e o Pai vai julgar a todos. Então vai por um basta definitivo ao pecado, a Satanás, é tudo que lhe diz respeito. Palavra de Deus. Amém.